Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de falar sobre a Sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós e isso é incrível. Obrigado, Jesus, porque nós nos tornamos nova criatura quando nós recebemos o Senhor no nosso coração, nos arrependemos de nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez novo, algo que nunca houve antes. Ah, Senhor, nos ensina a desfrutar disso, desse seu novo, dessa sua nova realidade que se sobrepõe a todas as outras. Olá, pessoal. Bem-vindo você que está ao vivo, bem-vindo você que está assistindo gravado atemporalmente, porque a gente nunca sabe aonde o vídeo vai parar. O senhor não, a gente nunca sabe por quanto tempo isso vai ficar disponível. Mas eu agradeço, Senhor, porque aquilo que o Senhor colocou em mim e o Senhor me mandou passar adiante, que o Senhor conduza até aquelas pessoas que precisam ouvir, seja um, seja mil. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós não somos mais dependentes de performance, nós não somos mais dependentes de tapinha nas costas, reconhecimento do homem. Obrigado, porque em Ti nós fazemos o que tem que ser feito. Então aqui segue a minha porção para que vocês se encorajem, para que vocês se fortaleçam, para que vocês façam aquilo que vocês têm que fazer e que foi comissionado a vocês fazerem. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é nosso amigo. O Senhor assim disse: o Senhor é nosso amigo. Que a gente tome posse disso, sabe? Porque Deus é nosso Senhor, Deus é nosso Pai, mas Ele disse que seria nosso amigo. E Ele o é. Obrigado, Jesus. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Hoje nós estamos na aula 19 e nós ainda estamos no cenáculo, nós ainda estamos naquela cena da Santa Ceia, onde Jesus estava capacitando, Jesus estava acolhendo, Jesus estava preenchendo com as últimas orientações em amor para que os discípulos se preparassem para aquilo que viria. Para que os discípulos se preparassem para os novos desafios. Porque o nosso Deus, ele nos direciona ao que fazer, ele nos direciona aonde fazer, mas principalmente ele nos direciona o como fazer. Ele diz o que e aonde, mas ele também nos dá o como. Então, naquele momento, Jesus, para os discípulos, naquele cenáculo, ele estava dizendo o que, ele estava dizendo aonde, e o Senhor estava dizendo o como. Porque o Senhor paga por aquilo que ele encomenda. O Senhor não nos manda fazer uma tarefa sem que não nos dê condições para que nós façamos essa tarefa. E o nosso único trabalho é nos render, abandonar as nossas forças, compreender as armas espirituais que a Bíblia diz que são fortes o suficiente para destruir qualquer coisa que se levanta contra a palavra de Deus. O nosso único trabalho é nos render para que nós percebamos a partir da vitória. Porque na cruz e a partir da cruz, nós partimos para a batalha a partir da vitória. Antes da cruz, a humanidade estava em direção à vitória. Mas em Cristo, o mundo foi vencido. Em Cristo, o mal, a morte foi vencida. E nós partimos a partir da vitória. Então, o nosso trabalho é tomar posse do que já foi liberado para a gente. Amém? Então, nós estamos aí, desde do capítulo 13, quando os discípulos, de acordo com o Evangelho de João, eles foram para o cenáculo. Eu estou postando essa cronologia dos eventos
que eu acho interessante. Se você quiser dar pausa, dar uma olhada, tirar print da tela, fica à vontade. Vamos lá? Vamos entrar na palavra. Uma aguinha. João 16. Vamos ler do 1 ao 4. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Eu não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. A Bíblia diz que em vão é a armadilha, lá em Provérbios, em vão é a armadilha se o pássaro consegue enxergar. Então Jesus, profeticamente, ele estava anunciando aos discípulos, aos seus amigos, aos seus filhos amados, aos seus alunos, estava anunciando à sua família tudo aquilo que iria acontecer. A palavra também diz que sem profecia o povo perece. Então Jesus ele estava colocando em prática o poder da palavra profética para que eles se preparassem e não sejam pegos distraídos. Então a profecia, irmãos, ela serve para nós como um alerta. A palavra profética, ela serve para nós como um vislumbre do futuro, para que a gente permaneça no caminho, permaneça na direção correta. Porque não é sobre a boa vontade que nós temos, é sobre a direção correta e o enquadramento dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Então Jesus estava profeticamente anunciando o que viria, alertando para que os discípulos eles permanecessem neles, e é isso que nós temos que fazer. Não desprezem as profecias, não desprezem as palavras proféticas. A Bíblia diz: analisem todas as coisas, retenham o que é bom, descartem o que é mal. Analisem as palavras proféticas. Analisem, porque se a palavra profética vem de Deus, provém de Deus, vai testificar do Espírito de Deus com o nosso espírito. Exatamente como Jesus fez aí. Exatamente o que Jesus fez aí. Então eles serão expulsos das sinagogas. Nesse primeiro momento da igreja primitiva, os judeus, que assim, o povo hebreu, judeu, Israel, eles foram perseguidos e continuam sendo até hoje, mas eles foram perseguidos num primeiro momento pelos cristãos. Nesse momento, a gente está falando dos cristãos, eles foram perseguidos pelos próprios judeus. Os cristãos foram perseguidos pelos próprios judeus. Depois veio perseguição de Roma, depois veio o massacre, depois veio sinagogas fechando, mas num primeiro momento, os cristãos eles escandalizavam tanto a religião que eles foram perseguidos pelos próprios judeus. E na cabeça daquele que está sequestrado pelo engano, como os mestres da lei, como os sacerdotes, porque veja só, a autoimportância, a vaidade, a arrogância, isso tudo pode criar uma capa de engano, uma mentira tão bem elaborada que muitas vezes nós acreditamos nas próprias mentiras que nós contamos, como esses, porque eles se apegaram à Torá, se apegaram aos profetas, que nessa época aí você tinha a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e os profetas, eles se apegaram nisso, eles se apegaram na letra, eles se apegaram na religião, e eles desprezaram a revelação do próprio Deus vivo andando entre eles. Então a letra que se acomodou aos próprios desejos deles foi um local de fuga para que eles se desviassem do Deus vivo, da revelação do Deus vivo que confronta. Entenda bem, a revelação de Jesus, a revelação de Deus vivo nos confronta.
Então, se nós não estamos sendo confrontados com a palavra, se nós estamos usando a palavra para nos amoldar aos nossos próprios desejos, nós precisamos rever o nosso evangelho. Porque Jesus, ali, naquele momento, assim como ele continua fazendo agora, ele confrontou a religião que sequestrava um povo inteiro. E os cristãos foram perseguidos, os cristãos foram mortos, os cristãos foram atacados pelo próprio povo da revelação. Lá em Jeremias 9, 6, o profeta fala de opressão em opressão, de engano em engano. Eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Jeremias foi um profeta que ele previu, recebeu do Senhor a revelação sobre a invasão da Babilônia, a destruição do Reino do Sul, a destruição de Judá pelo poderoso reino da Babilônia. E ele revelou que isso se deu por conta da iniquidade do povo, porque eles se recusaram a se voltar para o Deus vivo. Eles continuaram na idolatria. Isso é muito sério, porque quando você pega no caminho do deserto, a caminho da terra prometida, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o pessoal aqui embaixo, Arão, que era o sacerdote, eles pressionaram Arão para que o Arão construísse um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, na verdade, pressionaram Arão para que Arão desse um ídolo. Dá-nos um ídolo. Dá-nos alguém, alguma coisa a nos apegar, porque Moisés está demorando muito. Olha. E eles pegaram o ouro que eles receberam do Egito, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, ele não é um deus pagão. Esse bezerro de ouro representa Adonai, representa Deus. Só que Deus não quer que seja feito ídolos nem dele mesmo. Nós não podemos adorar estátuas. E o povo de Judá, nessa época, em várias outras, eles estavam se voltando para a idolatria. Os mestres da lei na época de Jesus, os mestres da lei, os sacerdotes do Sinédrio, que eram os saduceus, que eram os líderes do Sinédrio, e os fariseus, que eram um partido forte nessa época, judaizante, eles tomaram a própria religião como ídolo. Eles se tomaram como ídolos. Veja, a gente está falando sobre a Torá, o Pentateuco, que é a palavra de Deus revelada. É parte do nosso Velho Testamento. Que o Velho Testamento eles chamam de Tanakh, né? Mas a Torá é o Pentateuco. É a palavra de Deus. Se valeram da própria palavra de Deus e criaram ídolos particulares. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não idolatramos pessoas? Quantas vezes nós não nos auto-idolatramos? Quantas vezes nós não pegamos o nosso dom, que foi o Senhor que nos deu, e nos enxergamos mais do que realmente nós somos? Quantas vezes nós não usurpamos a glória de Deus? Quantas vezes você não viu isso acontecer? Quantas vezes a revelação genuína ela é perseguida por aqueles que acham que detêm a exclusividade da revelação. E aí você vê uma igreja atacando a outra porque cada uma ou muitas se acham detentoras da revelação absoluta do Senhor. Ao passo que deveriam acolher a
complementaridade. A complementaridade. Porque o único que tem a visão plena é o Senhor. Nós temos um ponto de vista que é a vista de um ponto. Nós estamos vendo por uma perspectiva. E o Senhor nos colocou juntos para que nós ofereçamos a nossa perspectiva para o nosso irmão e nós recebemos o ponto de vista do nosso irmão. Então nós somos complementares. Nós não somos refratários. Nós somos complementares. O Senhor nos colocou junto porque Ele espalhou um pedaço da revelação, porque a Bíblia diz que nós vemos em parte. E se nós vemos em parte e o outro irmão vê em parte, a minha parte complementa a dele e a dele me complementa, sendo do Senhor, submetendo ao Espírito Santo. Então nós juntos, nós somos mais fortes porque nós pegamos um pedacinho daquilo que o outro tem e nós juntamos. Isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Lá em Coríntios fala, não adianta um corpo ser feito só de mão, um corpo só de olho. Nós somos complementares. Então, uma das características, das várias características da idolatria, a idolatria, ela coloca toda a esperança num ponto só e é o ponto errado. Porque, veja, quem não conhece o Pai, como é falado aqui no versículo 3, toma decisões da própria lógica. E os nossos sentidos humanos, eles são falhos. Os nossos sentidos humanos, eles são falhos. Não são confiáveis. Nós erramos e acertamos. Porque o mundo que a gente experimenta é o mundo que a gente vive. O mundo que a gente experimenta é o mundo que a gente vive. Então, baseado, por exemplo, numa experiência, a gente fala assim: eu fui naquele lugar, eu não gostei do lugar. Por quê? Você teve uma ou duas ou três experiências ruins. Então, o mundo que a gente percebe é o mundo que a gente experimenta. E nós experimentamos com sentidos físicos, que são falhos. Então, às vezes, nós condenamos pessoas, nós condenamos lugares, nós condenamos ministérios, nós condenamos igrejas inteiras, nós condenamos um povo inteiro baseado nas experiências que os nossos sentidos físicos tiveram, que são falhos. Por isso, o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que nos conduz a toda a verdade. Por que nos conduz a toda a verdade? Porque o Espírito de Deus é o único que sonda a mente de Deus. Então, como nós temos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo, que sabe todas as coisas. É uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, nós temos que aguçar os nossos sentidos espirituais, disponíveis através do Espírito Santo, para que nós entendamos a verdade sobre as coisas e pessoas. Coisa que esses sacerdotes que perseguiram os judeus não tinham e se recusaram. Porque Deus não leva em consideração a ignorância, mas se você recusar deliberadamente a revelação que está diante de você, essa recusa tem um preço. Essa recusa tem um preço e é um preço alto. Amém? Faz sentido isso para vocês? Meditem sobre isso, orem sobre isso. E Jesus está falando, eu vos avisei. Eu os avisei. Eu não falei lá atrás porque eu estava com vocês. E Jesus, nesse momento, ele estava preparando os discípulos, ele era como um tutor. A lei, ela era o tutor até a chegada de Jesus. Né? A lei foi o nosso tutor para assim, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Chegou Jesus, físico, Jesus homem, a revelação, Deus entre nós como carne, que na verdade era um ponto intermediário, porque ele ainda era um tutor até a chegada do Espírito Santo, que iria trazer toda a verdade. Então, Jesus estava preparando esses discípulos para que quando tudo viesse às claras, eles entendessem, uau, era isso. É isso, uau, é isso. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus, por todas as revelações que o Senhor nos deu, a mim e a todos que estão ouvindo esse vídeo. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos essas revelações e nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a entender as profecias liberadas sobre as nossas vidas, para que tudo corra bem. Porque a profecia ela tem duas funções. A profecia ela antecipa o futuro para um propósito, porque Jesus é intencional. A profecia ela tem a intenção de revelar o amor de Deus, o cuidado de Deus e a intencionalidade do coração de Deus para que nós desviemos de armadilhas, para que nós mantenhamos o nosso curso. Mas a profecia ela também tem o poder de provocar o futuro. Então provoque o seu futuro com declarações da palavra. Quem você é, quem a sua família é, quem o seu filho é. Declara livramento, declara bênção, porque a profecia tem como função provocar o futuro, amém? Nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, movimenta o mundo espiritual. E era o que Jesus estava fazendo aqui. Amém? Então vamos lá. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Uau! Uau! Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo. Porque veja, irmãos, quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito Santo. Quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o mundo da justiça é o Espírito Santo. Quem convence o mundo do juízo é o Espírito Santo. Paulo, na sua pregação, ele teve uma primeira pregação que ela não foi muito bem recebida, porque eu creio que ele ainda estava com aquele modus operandi fariseu, porque Paulo ele era um conhecedor profundo da lei. Mas na segunda pregação dele, ele disse que eu me aproximei em vocês não com palavras persuasivas de sabedoria, porque a sabedoria humana ela tenta persuadir com a lógica. A sabedoria humana, ela chega para alguém em pecado, ou numa tentativa de evangelização, ou numa tentativa de exortação, ou numa briga. A sabedoria humana, ela coloca fatos e tenta linkar os fatos numa ordem lógica. Só que a Bíblia também diz que nós só conhecemos aquilo que é espiritual estando em espírito. Então não adianta a pessoa ela envolvida no pecado que é espiritual, ela não vai ser convencida, ou melhor, nós não vamos ser convencidos do nosso pecado pela lógica, porque nós somos uma máquina de autodefesa. Nós tentamos fugir o tempo inteiro e muitas vezes esse processo de fuga, o que nós mais usamos é a terceirização da culpa. Nós recebemos e terceirizamos. Sempre é culpa de alguém, nem que seja os nossos pais. Nem que seja o próprio Satanás. E só muda quando nós temos a consciência
que nós precisamos mudar. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa consciência que ele morreu pelos nossos pecados, ela é dada pelo Espírito Santo. Porque se nós não tivermos consciência disso, repara, tem algumas aulas lá atrás, no começo, quando a gente está falando de João Batista, que ele iniciou e ele teve a revelação do batismo de arrependimento. Se nós não nos arrependermos, esse é o processo. Nós nos batizamos, nós nos arrependemos do nosso pecado. O batismo é um símbolo daquilo que aconteceu no nosso coração. Primeiro, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós recebemos Jesus. Existem pessoas que recebem Jesus, mas não se arrependem. Não é o que a Bíblia diz que é o caminho. Nós precisamos nos arrepender. E assim receber Jesus no nosso coração. Porque senão nós vivemos um evangelho mentiroso. Mas por quê? Mas eu aceitei Jesus. Você aceitou um Deus que mandou o seu filho morrer por você. Por quê? Para te livrar do pecado. Se nós não entendermos que nós estávamos ou estamos no pecado, nós chamamos Jesus de mentiroso. Ele morreu por quê, se você não fez nada? Entende? Isso é muito grave. Nós precisamos ter um coração arrependido a todo momento, porque nós não somos mais pecadores, escravos de um sistema de pecado, mas nós fomos santificados por Ele, nós fomos justificados por Ele, aqueles que aceitaram Jesus, mas nós continuamos lutando contra o pecado, porque espiritualmente nós estamos nas regiões celestiais, é o que diz a palavra, nós estamos assentados com Ele. Vimos isso em aulas passadas. Mas fisicamente nós estamos aqui. O que faz com que nós sejamos espiritualmente no céu e fisicamente no mundo caído. Nós somos um lugar de choque entre reinos. E é por isso que nós precisamos ficar firmes nele. E é por isso que nós precisamos dizer: pobre miserável homem que sou, eu não tenho condições de me livrar dessa carne. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições de seguir os princípios. Eu não tenho condições nem de ser bom. Eu não tenho condições, mas glória a Deus. Lá em Romanos fala, glória a Deus que Ele o fará. 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 E Ele fez e faz a todo momento. Então, quando nós citamos o Salmo 139, Senhor, sonda-me, é o Espírito Santo da verdade que nos sonda. Ele nos convence do pecado. Ele diz, você era desse jeito, se lembra disso, porque se você não honrar o meu sacrifício, você não honra o meu nome. Amém? Se você não honra, se você não tem a consciência do que foi feito, você não honra o nome de Jesus. Se nós não tivermos ciência do que nós fomos livres, nós não temos ciência do tamanho do benefício. E o quão tremendo foi esse benefício. Para que nós joguemos nosso rosto em terra. Para que nós digamos, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado. É o Espírito Santo que convence o mundo da justiça. Ele é justo e ele nos justifica. Ele convence o mundo do juízo. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem consciência do risco que ela está correndo. Ela não tem consciência. E nós somos sal e luz, nós somos a esperança da glória. Lembra? Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória de quem? De quem? Nós somos a esperança da glória, porque em nós o Espírito Santo atua para que nós levemos essa consciência do juízo. Para que as pessoas acordem. Meu Deus, para onde eu estava indo? Meu Deus.
Essa é a nossa missão: desfazer o engano de Satanás, trazer o céu para a terra. O que é trazer o céu para a terra? É manifestar o Espírito Santo aqui. A sua autoridade, o seu poder, a sua verdade, a sua sabedoria, a sua glória. É isso, é isso, é isso. Cristão, é isso. Você estuda, você lê a Bíblia, você ora para isso. Nós não podemos perder o alvo. Nós não podemos perder a intencionalidade. E muitas vezes a gente perde. Porque o Espírito Santo, como eu falei anteriormente, a palavra diz que é o único que conhece a mente de Cristo. Porque veja, no versículo 14, ele receberá o que é meu, ele recebe direto do que é a Trindade, é o mesmo Deus. É o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Imediatamente ele recebe, ele derrama sobre nós aquilo que está no céu. Amém? Ele derrama sobre nós. Ó, ele me glorificará porque receberá do que é meu. Então ele derrama sobre nós. O Espírito Santo é o próprio terceiro céu em nós. Deus é o lugar onde ele habita. Deus é o lugar onde ele habita. Porque Deus não tem uma casa, porque a casa é maior que o dono da casa. Eu tenho aqui uma casa. A minha casa é maior que sou eu, mas Deus é a própria região onde ele habita. Ele é a própria casa. Ele é o próprio terceiro céu. E esse lugar habita em nós. O céu habita em nós. Então ele recebe do céu e nós colidimos, nós recebemos direto do alto e colidimos com esse sistema de mundo. Amém? É isso que habita em você. É isso. Porque lá no 15, tudo que pertence ao Pai é dele. Então, tudo de Deus é de Jesus. E o Espírito Santo recebe de Jesus. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que pertence ao Pai é meu. Tudo de Deus é de Jesus. E aí ele diz aqui: o Espírito Santo receberá do que é meu. Então, de Jesus para o Espírito Santo, do Espírito Santo para nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Uau, 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 uau. Uau, uau. Senhor, me faz acordar, me faz, Senhor Jesus, nos faz, Senhor, perceber o quão tremendo é isso, Pai. Nos ajuda nas nossas dificuldades. Deus é muito incrível. Vamos lá, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais me verão de novo, vou para o Pai, o que é isso? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? A gente não está entendendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando um para os outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e me verão, um pouco mais e não verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão, se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, mas por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Uau, uau. Jesus aqui, ele não estava falando da segunda vinda dele, que ele vai vir e vai ser incrível. Ele estava falando aqui que ele viria na pessoa do Espírito Santo. Porque quando o Jesus era odiado naquele momento pela religião, e quando Jesus, nós vamos ver isso nas aulas posteriores, quando Jesus morreu, eles se alegraram. Ah, cadê? Esse aí que é o seu, que é seu rei, esse aí que seria o libertador de Israel, era um falso profeta, né? Porque naquela época apareciam muitos falsos profetas. Então, e o inimigo, porque a gente não luta contra carne e sangue, a gente luta contra potestades. Então, aqueles sacerdotes, eles estavam envolvidos pelas forças das trevas que agiram por intermédio da religião. Então, o inferno se alegrou, porque o inferno não sabia o que ia acontecer. Hoje ele sabe, porque hoje nós temos a Bíblia, que o inimigo lê a Bíblia. O inimigo é antigo, mas naquela época ele achou que fosse dar certo. Não deu. E nunca dará. Uau! Lá em Salmo 30, versículo 5, o choro pode persistir uma noite. Isso aí tem algumas coisas antes,
Por isso dos 3 pontinhos. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então você que agora que está ouvindo esse vídeo, ou vendo, e pode achar que as coisas estão num caminho para a derrota. Você pode estar achando que as coisas estão num caminho para o fim. Você que pode estar achando que é inevitável o mal acontecer. Talvez você está me ouvindo, você esteja se sentindo como é inevitável o divórcio, é inevitável a morte, é inevitável o dano, é inevitável eu perder a minha casa, é inevitável tanta coisa acontecer. Mas eu digo para você, ele vive. Ele vive. A sua tristeza vai se transformar em alegria. Eu declaro isso. Eu declaro isso sobre a sua vida. A sua tristeza vai se transformar em alegria, porque o nosso Deus transforma a maldição em bênção. O nosso Deus transforma a maldição em bênção. Você pode estar se sentindo triste, porque a Bíblia diz que existe tempo para choro. Mas isso não dura, amém? Isso não dura. Você não dura. Deus reina, Jesus reina e Jesus vai honrar a sua fé. Então se rende, não sai do esconderijo do Altíssimo, não sai da sombra do Onipotente. Tudo pode parecer que está caminhando para algo horrível, mas não sai desse lugar de fé, não sai desse lugar de confiança, porque o seu choro vai se transformar numa alegria contagiante. Porque nós nos alegramos para que nós sejamos agentes de alegria, amém? É sobre isso. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, agora está falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Uau! Uau! O Pai nos dá tudo o que nós pedimos em nome dele? Fica a pergunta. Veja bem, isso é algo que é muito importante. Vamos lá, Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. 2 Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando nós temos a mente de Cristo, nós estamos conectados a Ele. Quando nós nos relacionamos com Ele, porque relacionamento conduz à intimidade, intimidade conduz à aliança, aliança conduz à unidade. Para que nós sejamos um com Ele, nós precisamos nos relacionar com Ele, amém? Então, quando nós estamos relacionados com Ele, em relacionamento com Ele, quando nós estamos um com Ele, quando nós temos a mente de Cristo sobre a nossa, para que não viva mais nós, mas Cristo vive em nós. O que está de acordo com a mente e o propósito dele, nós recebemos.
O que está de acordo com o propósito dele, nós pedimos e recebemos. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e caminham de acordo com seus propósitos. Caminhar de acordo com seus propósitos é uma condição sine qua non, obrigatória, para que todas as coisas colaborem. Não basta nós amarmos a Deus, nós precisamos estar dentro do propósito dele. Para que nós estejamos dentro do propósito dele, nós precisamos ter a mente de Cristo, para que nós ouçamos a sua voz, sintamos a sua presença. E aquilo, quando nós estamos nesse lugar de rendição, de comunhão com ele, os desejos do nosso coração se alinham aos desejos do coração do Senhor. É nesse lugar que nós pedimos todas as coisas. É nesse lugar que nós pedimos todas as coisas e recebemos. É nesse lugar. É nesse lugar que a nossa alegria é completa. Porque se nós pedimos as coisas pela nossa alma, nós não temos alegria, porque nós não temos que receber. Os planos do Senhor são maiores, melhores e fadados ao êxito, é o que diz a palavra. Nesse dia, que para nós é hoje, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o véu se rasgou. A palavra diz que quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, o véu se rasgou. Nós temos acesso à intimidade do Pai. Nós temos acesso 100% ao coração de Jesus. Nós podemos falar com Deus em nome de Jesus. Então, nesse lugar de filho, o nosso coração e a nossa mente são uma. São uma. Porque Moisés no deserto, quando Deus falou, vai, eu vou abençoar vocês, mas eu não vou com vocês. Eu vou abençoar, eu vou cumprir a minha palavra, vocês vão conquistar a terra prometida, mas eu não vou. Moisés falou, não quero. Eu quero ir onde o Senhor está. Eu quero ficar onde o Senhor está. Eu não me interesso por coisas. Nós não queremos coisas. Nós não queremos coisas. Nós queremos a pessoa de Jesus. Nós queremos estar, nós devemos buscar isso, estar onde Ele está. Porque quem venceu o mundo, como diz o versículo 33, foi Ele. Quem venceu o mundo foi Ele. Nós temos ânimo nele. Nós temos paz nele, porque ele é a própria paz. A paz é uma pessoa. Nele nós temos paz. Nós vamos ter aflições. Você hoje, eu não sei o que você está passando hoje. Eu sei as coisas que eu passo, as batalhas espirituais sangrentas na minha mente, que às vezes se manifestam no físico. Mas nós passamos por aflições pequenas, médias, grandes e apoteóticas. Mas tem bom ânimo. Porque ele disse. Ele já venceu. Ele já venceu. E a partir dele, a partir da cruz, nós partimos a partir da vitória. A partir da vitória, porque ele venceu o mundo. Então, aflições, vocês perderam a sua força porque ele venceu o mundo. Medo, você perdeu a força porque ele venceu o mundo. Insegurança, você perdeu a força porque ele venceu o mundo. Ele, doença, escassez, vocês perderam a força porque ele venceu o mundo. Então eu declaro essa paz em meio a tempestades, porque é a paz daqueles que estão certos que o Pai venceu o mundo
E nós temos um lugar seguro. Nós já estamos nele. É a nossa garantia. É a nossa garantia. É a nossa garantia. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Jesus, pela vitória que o Senhor nos deu. A vitória é a nossa herança. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós e nos fez uma família de novo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor retornou à humanidade, ao projeto original, para aqueles que vão na tua direção. Então, eu encorajo você agora, em nome de Jesus, para que você batalhe por esse relacionamento com esse amigo, com esse Senhor, com esse Pai. Batalhe por esse relacionamento. Batalhe por isso, porque é o melhor lugar que você pode estar e é o único lugar seguro em todo o mundo. É em Jesus. Amém, pessoal? Até a próxima.